Olá, meus amigos. Muito bom dia. Mais uma vez eu retorno nessa tribuna política para falar de assuntos políticos. Desta feita, minha gente, eu quero abordar o assunto do atentado contra o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Lamentável atitude de um vagabundo que deveria ter mais o que fazer do que atentar contra a vida de um cidadão de bem, só porque ele está liderando um processo sucessório que não é o desejo dele. Quero alertar principalmente aqui para dizer que nós vivemos em uma civilização, não é no meio bruto, onde se resolve as coisas matando, esquartejando, degolando. Foi muito triste assistir ao vivo o candidato Jair Bolsonaro ser esfaqueado. Poderia ter sido outro qualquer que teria sido triste da mesma forma. Que na realidade ali estava um ser humano amado por uns, rejeitado por outros. Mas esse é o convívio social com a diversidade. É a democracia que tantos preconizaram, agora para esbofeteá-la, literalmente esfaqueando um candidato a presidente da República no regime democrático. Você não está esfaqueando somente a pessoa do candidato, você está esfaqueando também a democracia. Está esfaqueando a democracia. A princípio diziam que era só uma estocadinha. Não, mas foi uma coisa grave. Furou o intestino grosso, furou o intestino delgado. Deus sabe o que mais. Uma faca amoladíssima, vazada, como nós vimos. Eu sei bem o que é aquilo, que eu vim da roça. E para o trabalho diário a gente tinha que afiar a faca, o facão, a foice. Então, o sujeito avançou no Bolsonaro para matar mesmo. Uma faca daquele tamanho, amolada, vazada daquele jeito, foi efetivamente para cortar, para matar, para assassinar uma pessoa que estava fazendo o seu trabalho político de campanha, pensando no Brasil como um todo. Eu, meus amigos, não estou defendendo a candidatura do Jair Bolsonaro. Eu até hoje, diante da nominata que apresentaram, ainda não me decidi por nenhum dos candidatos. Primeiramente porque acho que todos eles não têm o perfil do qual o Brasil precisa para atacar a crise inominável que nós estamos vivendo, que o Brasil foi lançado nela, nós os brasileiros. A gestão corrupta que sofreu o governo brasileiro diante de pessoas, através de pessoas inescrupulosas. O mundo hoje cresce, o Brasil decresce. Por quê? Por demérito do Brasil. Por demérito do Brasil. O Brasil decresce pelos malfeitos que foram feitos aqui, pelo roubo, pela leniência, pelos que roubaram e deixaram roubar. Meus amigos, a democracia preconizada e perseguida
durante muito tempo, durante 21 do regime Douro, 21 anos do regime Douro, está ameaçada. Está ameaçada graciosamente porque o infeliz que atentou contra Jair Bolsonaro é efetivamente um animal bruto que não sabe, pode perguntar para ele, que ele, além do ódio que ele nutre pelo candidato, pode especular com ele que ele não tem outro motivo. Foi um instinto de animal bruto, que não tem o menor valor social. Por isso deve ficar trancafiado por no mínimo 30 anos. 30 anos. O Brasil não pode conviver com o miserável daquilo. Não pode. A sociedade brasileira não pode viver com o mau elemento daquilo. Então tem que ser punido com rigor. Meus amigos, isso tudo que eu estou falando é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito, porque nós vivemos, o Brasil vive hoje, uma divisão indizível. Uma divisão indizível. O Brasil hoje vive a intolerância do ódio, do rancor, da ira, da agressão, como foi feita com um candidato a presidente da República. Mas isso não é estranho, porque o Brasil vive uma guerra civil. É matança no Ceará, no Rio de Janeiro, no Amazonas, no Pará, em Brasília, no Goiás, em Minas Gerais. Meus amigos e minhas amigas, o Brasil está conflagrado. Está conflagrado, os grupos criminosos hoje têm uma influência enorme no Brasil. A sociedade vive amedrontada, a sociedade vive sobressaltada, sem saber em quem confiar. Não temos segurança. Não temos segurança pública, não temos segurança jurídica, não temos segurança alimentar, não temos segurança de emprego, não temos segurança de nada nesse país. Um país muito rico, a 8ª economia do mundo, que poderia dar a seus filhos, aos seus cidadãos, uma condição melhor de vida. Agora estamos vendo aí, nessa sucessão presidencial, os absurdos, os fakes, os fake news e os fakes olds, as mentiras novas e as mentiras antigas. As mentiras antigas. Nós não podemos, minha gente, continuar desse jeito. O Brasil tem que ter um administrador, um presidente hábil, um presidente forte, um presidente que aponte na direção de resolver os principais problemas do Brasil. E eu destaco aqui o desemprego, com 14 milhões de desempregados. Minha gente, isso é mais que a população do Uruguai e do Paraguai juntas, e até da Argentina, vamos dizer. É uma situação difícil, porque esses 14 milhões de desempregados você multiplica vezes 5. A penúria, que é a família de cada um. Meus amigos, olha, o veso político-administrativo do Brasil vem desde antes. É um equívoco. O cara entra na política brasileira já visando a roubalheira, já visando a fazer o mal feito. O exemplo está aí, as cadeias lá de Curitiba, do Paraná, com muitos deles notórios. E eu não estou me referindo aqui ao presidente Lula, porque o presidente Lula sofreu, foi vítima de uma engenharia miserável para condená-lo. Olhemos para o Congresso Nacional para vermos que todas as lideranças mais expressivas lá estão todas elas envolvidas, denunciadas, processadas por crimes contra o erário público. Meus amigos, para onde correr? Os caras aparecem agora em tempo de eleição pedindo, pelo amor de Deus, um votinho. Mas esse voto que ele quer de você, meu amigo, é para te apunhalar.
são todos escorpiões. E nós outros aqui as ranzinhas. É isso que acontece. É isso que acontece, meus amigos. Nós, brasileiros, estamos entregues a umas lideranças desgraçadas. Lideranças egoístas. Lideranças que só pensam em si mesmo. E não ligam para o destino do Brasil, do Estado brasileiro, do povo brasileiro. É lamentável. A nossa sociedade está contaminada desde a base ao vértice da pirâmide. O de cima rouba e o de baixo diz, ele rouba, por que eu não roubo? O de cima mata e eles aqui embaixo, por que eu não mato também? Então, o exemplo, como diria o Mão Santa, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. E o exemplo da roubalheira acontecendo no Brasil, dos malfeitos, dos crimes, vem de cima para baixo, não é de baixo para cima, não, meus amigos. É essa a realidade que nós vivemos no Brasil. O que fazer com essa nação desorientada? Uma nação sem lideranças prestáveis. É uma liderança aluada, desorientada, sem saber para onde vamos. Meus amigos e minhas amigas, agora o que faltava no Brasil, nós nunca tínhamos tido atentados dessa natureza em campanha. Está aparecendo lá tempos atrás, a matança de candidatos lá na Colômbia. Aqui ainda não aconteceu a matança porque, graças a Deus, o Jair Bolsonaro foi bem assistido no princípio e Deus mesmo pôs a mão. Porque você viu aquela faca enorme, afiada daquele jeito? O cara colocou para matar mesmo o Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República. Foi um atentado mesmo para matar. E pelo visto foi uma iniciativa particular daquele miserável, intolerante, que é só olhar para a cara dele para verificar que ele mais parece um animal, um bicho selvagem. Não pode ter o convívio social com o povo pacífico. Tem que ficar trancafiado lá por no mínimo 30 anos em regime de reclusão absoluta. Porque ele atentou contra a vida diretamente, o bem maior do ser humano. Não é? Então, meus amigos e minhas amigas, eu estou gravando aqui essa mídia para assinalar, para colocar em relevo o meu protesto, o protesto dessa tribuna política contra a violência social, contra a violência política, contra a violência através da mentira, da calúnia e da difamação. Em tempo de eleição é muito comum a calúnia, a difamação, a mentira. Na eleição passada, presidencial, aconteceu isso demais. E parece que o povo achou bom porque elegeu a fonte da mentira. Meus amigos, é muito triste verificar que o desvalor predomina na eleição geral, na eleição presidencial, governamental, parlamentar. Aonde é que vamos parar? Como iremos resolver o problema do Brasil, que é tão grave, de toda a natureza? Hoje nós estamos investidos aí em problemas econômicos e sociais de uma dimensão que nós não temos nem como avaliar e não sabemos
como resolver ou se vamos resolver. Meus amigos, estaremos todos atentos para agirmos na direção de apaziguar, de trazer a paz, de aplacar a ira em todo o território brasileiro. Muito obrigado.